Boa noite, graça e paz. Estamos aqui começando mais uma live e espero que todos estejam bem, gozando da graça e da presença do Senhor nesse dia. E hoje nós vamos começar nossa live com o título Não Tema Tempestade. Nós estamos falando de temor por toda essa semana, né? Nós vamos falar sobre o medo que nos paralisa, né? Muitas das vezes nós temos vontade de fazer as coisas, né? Algo que você deseja muito e muitas das vezes a gente se sente paralisado, temerosos, e muitas das vezes nem existe uma situação real, mas o medo ele faz com que a gente crie uma situação e a gente acaba ficando preso ali naquela situação, né? Não consegue andar, não consegue criar, não consegue se mover na direção do propósito, né? Então eu quero ler aqui Mateus 8:26, que diz assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A gente sabe que essa passagem, né, onde Jesus apazigua a tempestade, é muito conhecida mesmo. Acho que a maioria de nós já ouvimos alguma pregação com esse texto, né? E nós hoje vamos estar falando sobre esse medo da tempestade. Eu acho que todos nós temos, né? Falando literalmente, né? Às vezes a gente sai, aí cai uma tempestade, começa a encher as ruas e a gente fica com aquela preocupação de voltar logo para casa, o trânsito fica difícil. Então há uma preocupação quando aparece uma tempestade. E às vezes vem de repente, né? E assim é na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo muito bem, de repente acontece algum contratempo, né? Que a gente pode chamar de tempestade. E então todos nós já vimos aquele dia que a gente acorda, tá aquele sol lindo, maravilhoso, né? O céu não tem nenhuma nuvem, de repente o tempo começa a mudar, nuvens escuras começam a aparecer no céu e de repente muda tudo e aquele céu azul dá lugar a um céu escuro, cinzento, cheio de nuvens escuras, né? E a gente começa a ouvir aquelas trovoadas, aqueles raios começam a iluminar o céu e logo nós procuramos abrigo, a gente começa a correr para casa. Se não tiver possibilidade de vir para casa, a gente começa a procurar um lugar que seja seguro, né? Para a gente se proteger da tempestade. Então, diariamente, nós enfrentamos, assim, dificuldades na nossa vida, problemas, aflições, e às vezes tudo parece que está caminhando segundo com segurança. Às vezes você está assim, tudo bem, quando de repente o tempo começa a mudar. E sabemos que a tempestade está chegando, né? Logo a gente percebe, né? Porque a chuva ela não cai do nada. De repente tem um vento, de repente, assim, como eu falei, o céu escurece, mas sempre tem um sinal de chuva, né? Até uma passagem que Elias, ele manda como é que se fala? A Bíblia fala o moço, né? Que é aquele rapaz que auxiliava ele, olhar
se havia nuvem no céu, porque ele estava orando para a chuva cair, né? Havia 3 anos que não chovia. E de repente o moço fala, oh, não tem sinal de chuva não. Ele foi várias vezes. E numa das vezes, né, ele falou assim, não tem sinal não, a não ser uma nuvem muito pequena, assim, mais ou menos do tamanho da mão de um homem. E ali Elias já tinha certeza que a chuva estava chegando. Por uma nuvem tão pequena, ele já tinha identificado que vinha uma grande chuva. E assim a gente também consegue identificar né, na mudança do tempo que vai vir uma chuva muito grande. E então, todos nós já passamos alguma tempestade em alguma área da nossa vida, né? Às vezes a gente chama uma situação difícil de gigante que se levantou, ou a gente chama de tempestade, ou a gente chama de provação, né? Cada momento a gente chama de uma coisa. É um levante, é uma peleja, é uma perseguição. Sempre a gente denomina a situação de acordo com o que a gente está sentindo, né? Então, acho que cada um de nós já viveu em alguma área da vida algo que se pode chamar de tempestade. E com Jesus aprendemos que por meio da fé podemos vencer sim as tempestades. E entendemos que as tempestades atingem a todos. Não somente as pessoas que não têm fé. Não, elas atingem as pessoas que têm fé também. Nós que seguimos a Jesus, que servimos a Jesus, temos muitas tempestades. Quantas lutas a gente tem para contar, mas em todas elas nós fomos vitoriosos. Eu posso, assim, contar aqui, acho que dezenas de tempestades que eu vivi na minha vida e sobre todas elas eu fui vitoriosa, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui contando. Então, em certa ocasião, conforme a gente leu agora em Mateus 8:26, os discípulos estavam fazendo uma travessia ali no barco, quando se levantou uma grande tempestade, quando eles já estavam no meio do mar. Mas a palavra diz que Jesus estava tirando um cochilo, né? Lá na proa do barco. E ali se levantou uma tempestade muito grande e parecia que o barco ia naufragar. Então, de repente, um deles desce até lá para falar com Jesus, né? Então ele acorda Jesus desesperado, né? E fala, mestre, não te importas com a gente? Como é que tu consegue dormir com a situação tão difícil como a gente está? Então ele disse, por que estão com medo? Por que estão temerosos? Vocês não têm fé? Vocês são homens de pequena fé. Porque a gente fala que tem fé, eu falo até por mim mesmo, a gente fala que tem fé, mas todas as vezes que acontece situação que a gente tem que usar a fé, é a hora que a gente mais negligencia. Porque a gente tem fé para orar por outra pessoa, a pessoa está na provação, a pessoa está desempregada, a pessoa está doente, a gente é chamado para orar e a gente ora com toda a fé. Daqui a pouco você está recebendo a mensagem da pessoa, que a pessoa ficou curada, que a pessoa resolveu o seu problema. E a gente fica tão feliz. Mas por que quando é a nossa hora, né? Será que a gente não ora com tanta fé assim? Por isso que Jesus falou assim, vocês são pessoas de pouca fé. Porque ele simplesmente falou, mar, acalma-se, vento, cala-te. E de repente tudo se fez uma grande bonança. Então, se nós usássemos a nossa fé
tal qual Jesus falou aqui nessa mensagem, os discípulos poderiam ter acalmado a tempestade. Eles não precisavam ter incomodado Jesus, porque eles andavam com Jesus, eles tinham experiência, mas na hora da prova, né, da prova da fé, a gente sempre negligencia, né? E a experiência deles está aí para provar que os seres humanos são assim, né? Então ali Jesus repreendeu todos eles por falta da fé deles e também repreendeu o vento e o mar, né? E disse que a tempestade se acalmasse. E ainda que a gente já tenha lido tantas vezes essa passagem, muitas vezes quando estamos vivendo na prática uma tempestade, não conseguimos aplicar a nossa fé. Então, creia que aquele que está dormindo na hora da tempestade é poderoso para acalmá-la. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Que Jesus é todo poderoso para acalmar as tempestades que se levantam na nossa vida. E hoje eu profetizo na vida de cada um de nós, na minha vida também, que toda tempestade que tem se levantado na nossa casa, na nossa família, nas nossas empresas, nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus, nós damos uma ordem que se acalme e que haja bonança nas nossas vidas. Eu vou orar agradecendo a Deus por esse momento e abençoando as nossas vidas através dessa palavra que desperta em nós a fé. Senhor Deus, querido Pai, quero te agradecer nessa hora por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui conversando a respeito da Tua palavra, a respeito da fé que muitas vezes nos falta no momento em que se levanta uma tempestade em qualquer área da nossa vida. E nessa hora, Pai, de oração, eu quero abençoar a vida dos Teus filhos, Senhor. Também quero abençoar a minha vida, a minha casa, a minha família. E que o Senhor desperte em nós a fé, Pai querido, para que o Senhor ache fé nos nossos corações e que nós possamos usar da nossa fé e da autoridade que o Senhor nos dá através do Teu nome para repreender todo o mal que se levantar, toda tempestade que se levantar. E eu abençoo a vida do Teu povo, Senhor, nessa hora, no nome de Jesus, que todo mal, que todo levante seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Sejam abençoados. Receba essa palavra, mas receba com fé. E se você está passando um momento de tempestade, você é o canal de bênção. Você é a pessoa que Deus quer usar para repreender todo o mal que ousar contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Use dessa palavra, da autoridade que Jesus nos deu através do seu nome, que no nome dele nós podemos todas as coisas, somos muito mais do que vitoriosos. Fique com Deus, um beijo no coração. Amanhã nós estamos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.